Olá, meus caríssimos irmãos de fé, estamos refletindo sobre a liturgia do terceiro domingo do tempo da Páscoa. As leituras para esse domingo são leituras muito sugestivas, muito profundas, no tocante a esse tema da Páscoa. Primeiro, porque nós recordamos um pouco aquele contexto da Sexta-feira da Paixão, aquele contexto do sofrimento na primeira leitura, na decisão, ou melhor, no Evangelho, quando São Pedro ele toma a decisão de retornar às suas atividades costumeiras, aquilo que ele costumava fazer antes de conhecer Jesus. Quando Jesus se encontra com Pedro e o chama, ele está justamente pescando e ele deixa as redes e segue Jesus. Mas, com os episódios que se passaram, Pedro deixa de seguir Jesus. Pedro nega a Jesus e Pedro volta para as redes. Pedro volta para pescar. E ele toma essa decisão e diz claramente: eu vou pescar. E aqueles que estavam junto com ele diz: também vamos contigo. E nesta dinâmica eles estão ali pescando e não pescam absolutamente nada. Mas quando Jesus se aproxima deles, ainda um pouco envolto aí num ar de mistério, ele diz: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e a achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Por que eles reconheceram Jesus? Porque primeiro Jesus se aproxima e chama a estes que estão aí de um nome comum que ele poderia chamar a qualquer um deles. Moços, jovens, vocês têm alguma coisa aí para comer? Então, Jesus está num corpo glorioso, mas o que o evangelista quer dizer é que eles não percebem Jesus em atitudes comuns, eles percebem Jesus em atitudes extraordinárias. É a partir do momento que Jesus diz para que eles lancem as redes, como é a expressão? Lançai a rede à direita da barca e vão encontrar. Então, nesse ato extraordinário, nesse momento de pesca milagrosa, nesse momento de recordar tudo aquilo que foi vivenciado durante 3 anos com Jesus, eles são capazes de perceber que aquele que está ali presente não é uma pessoa qualquer, mas é o ressuscitado, é o Senhor, é o Kyrios, que a igreja primitiva chamava. E é por isso que o evangelista escreve que Jesus estava de pé na margem, porque Jesus é o ressuscitado. Esta é a postura do ressuscitado. E Pedro, sim, naquela atitude rompante própria de Pedro, ele estava nu, porque era provavelmente muito comum ir pescar dessa forma, ele veste a sua roupa e lança-se ao mar. Perceba que em episódios anteriores, nós poderíamos dizer assim, né? São Pedro, ele tem medo de atravessar por esta água. São Pedro, ele pede para Jesus para ir ao encontro dele que está caminhando sobre as águas, mas Pedro vacila, porque Pedro dá atenção para o vento que passa, mais atenção a isso do que a atenção a Jesus Cristo, e Pedro começa a afundar na água, porque teve medo. Pedro estava com medo nesse momento. Mas agora, vendo o Senhor, sabendo que é Ele que está ali, sabendo que a notícia da ressurreição não é apenas um rumor, não é apenas uma coisa que está aí passando de boca em boca, uma notícia assim meio fraca. É uma notícia verdadeira. E Pedro, sabendo disso, tendo esta convicção, agora sem nenhuma sombra de dúvida, ele se joga nessa água. Aqui no Evangelho de São João, nos outros evangelhos, na Bíblia de um modo geral, a água é símbolo do perigo. E é por isso
que ele se lança. Ele se lança porque, com Jesus tendo ressuscitado, ele não tem mais motivos para temer. E nós também não podemos ter esse sentimento no nosso coração. Não temos mais que ter motivos para temer o mundo, temer o pecado, temer a morte, porque Jesus Cristo veio nos libertar. Jesus Cristo veio nos libertar das nossas posturas antigas. E isso nós vamos construindo a cada dia, à medida que nós nos aproximamos dele na Eucaristia. Por quê? Jesus pede que nós trabalhemos e ele prepara para nós esse banquete. Moços, tem alguma coisa para comer? Você tem alguma coisa para oferecer a Jesus para comer? O que você pode oferecer para Jesus para colocar aí no altar da Eucaristia? Jesus quer a sua participação também. Não é à toa que ele, mais um pouquinho à frente aqui no Evangelho, diz: na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus já tinha preparado a refeição. Jesus já tinha peixes. Jesus tinha pão. Jesus acendeu o fogo. Jesus colocou as brasas ali. Jesus preparou o ambiente. Jesus oferece esta Eucaristia. É Jesus que oferece a Santa Missa. É Jesus quem prepara tudo isso diante de nós. Mas ele pede para que nós possamos trazer um pouco do fruto do nosso trabalho e unir ali junto com o seu sacrifício. Jesus nos diz: trazei alguns dos peixes que apanhastes, trazei para a Eucaristia os frutos do seu trabalho. É isso que nós devemos fazer quando nos aproximamos do altar do Senhor todos os domingos na Santa Missa. Trazer a nossa vida, as nossas alegrias, as nossas angústias, as nossas intenções, as pessoas que nós trazemos no nosso coração, o fruto do nosso trabalho, que é um fruto de sacrifício espiritual que se une a este sacrifício de Jesus Cristo. Então, meus caríssimos irmãos, Jesus fala aqui todo um contexto, e hoje é muito poético, alguns vão falar da questão do amor que São Pedro promete a Jesus, tem aquela questão do negar, e aqui ele ama, negou 3 vezes, aqui ama 3 vezes, mas hoje não vou te falar sobre isso, não destacar isso, mas destacar o significado que Jesus dá, olhando nos olhos de Pedro, dizendo: Pedro, de que morte ele deveria glorificar a Deus. Ele preparou o coração de Pedro para este momento. Nós também devemos, na alegria do ressuscitado, preparar o nosso coração para momentos de dificuldade, para momentos de sofrimento, para a nossa própria morte. Porque a nossa própria morte é a passagem desta vida para outra. É a passagem de viver de forma assim, ainda sob um véu, para passar para a presença de Deus perfeitamente, para viver junto com Jesus Cristo na eternidade. Esta é a nossa alegria, esta é a nossa certeza, esta é a nossa esperança. O que nos motiva para chegarmos até lá é o alimento que o Senhor Jesus Cristo nos oferece. E é por isso que ele diz aqui: vinde comer da mesa que ele preparou, vinde comer da mesa que nós participamos também com os nossos sacrifícios, com o nosso trabalho. Jesus Cristo ressuscitado habita no meio de nós, nos nossos irmãos, aquelas pessoas mais necessitadas, aquelas pessoas que passam por necessidades, aquelas pessoas que estão nas ruas, aquelas pessoas que precisam do nosso apoio. Seja quem for, aqueles que se aproximam de nós, que pedem o nosso auxílio, por mínimo que sejam, aí está o ressuscitado. E é evidentemente que na sua comunidade de fé você também pode encontrar todos os dias e principalmente nos domingos, quando nos reunimos para celebrar a Eucaristia, aí nesta Eucaristia que a comunidade celebra com fidelidade toda semana, nós encontramos a Jesus ressuscitado.
Ficamos por aqui então, hoje, meus caríssimos irmãos de fé. Essa semana não temos vídeos especiais, mas aguarde que em breve vamos começar a nossa próxima temporada que nós anunciamos há alguns dias atrás. Até lá!